pessoal! Bom, vamos falar um pouquinho de polêmica aqui sobre teoria e prática. E o meu cachorro já está correndo aqui do meu lado. Isso vai servir tanto para fotografia como para arquitetura. Então vamos lá. Duas situações que nós vamos garantir com o tempo. Se eu ficar só na teoria, obviamente não ganharei nada em prática. Se eu ficar só na prática, não me aprimorarei por falta da teoria. Ponto. Então, se você escuta pessoal falando que não, o negócio é só a prática, olha, qual caminho você quer seguir vai depender, obviamente, de você. Se você seguir com teoria, você vai encurtar o seu tempo prático. Isso é um fato, tá? Eu fui professor universitário porque eu tinha teoria. Eu tinha curso de pós-graduação, tenho, né? A pós que eu fiz é a única que dá uma segunda profissão, que é a engenharia de segurança do trabalho. E fora a bagagem prática de anos de profissão. Então, o que acontece? Eu já comentei isso até para uma pessoa, e aí ela até havia utilizado o que eu comentei para fazer videozinho promocional, e aí foi um dos motivos de eu ter criado o canal, porque eu falei, vamos explicar o que é certo, porque informação errada não é fácil. Que era sobre o feeling. O feeling vem com a prática. Porém, é o seguinte... como eu comentei, vale a pena sim e é imprescindível você ficar fazendo parte da teoria. Eu gravei um vídeo que era sobre metas e frustrações e falei um pouco do comportamento humano, porque eu já fiz alguns cursos de neurolinguística e já estudei psicologia também, em época de colegial, foram 3 anos, na época existia esses cursos, psicologia, sociologia, filosofia, tive uma boa base. Meu celular está vivo aqui. Então, o que acontece? Para resumir, vocês podem pesquisar por aí. A cada 10, 9 você esquece. A cada 10 o quê? A cada 10 do que você adquirir de conhecimento. 9 você esquece. Da quantidade daquilo que você aprendeu no dia. O cérebro humano funciona mais ou menos assim. Então, se eu estudar 10 livros, que sejam eles diferentes, eu vou tirar aqui ainda, que eu já prometi, na minha estante, vou mexer aqui, eu tenho que dar uma reformulada, e aí eu vou postar a quantidade e quais são os livros que eu tenho. Se você ler 10 livros, você não vai ter os 10 ao pé da letra. Mas você vai guardar um pouquinho de cada. Esse um pouquinho de cada, mesmo que você fizer... Eu comentei no vídeo lá da fotografia, o fotômetro e o pão, no meu vídeo, vocês acessem lá. Aí eu dei um exemplo de um livro sobre a gastronomia. Na gastronomia, eu aprendi algumas coisas. Aquilo ali vai ter situação, por exemplo... Depth of Field, que é o desfoque, né? A partir de um ponto X, desfoca para trás ou para frente. Aquilo ali vai me servir para outras coisas. Então, aquela técnica pensada e utilizada ali vai me servir para fotografar still, que não deixa de ser uma correlação. Ou, de repente, eu estou fazendo uma fotografia de uma modelo e eu quero encurtar o meu campo de visão, quero dar desfoque. Onde eu aprendi aquilo? Na gastronomia, que me serviu para outra coisa. Então, nesse a cada 10 que você guarde você com um pouquinho de coisa, gente, isso é óbvio, o teu conhecimento sempre vai se ampliar. Agora, então, se eu só tenho prática, eu vou adquirir o feeling, que eu já falei isso também, foi o vídeo gravado, onde algumas coisas a teoria não vai me dar. Então, realmente é um somando com o outro. Então não se prendam com algumas críticas de que não, você só tem que ter prática, ou seja, você só tem que teoria, porque na fotografia, por exemplo, é só não existe regras. E tem uma regrinha, outra existe sim, né? Mas como a Sunny 16, por exemplo,
né? Então, algumas coisinhas existem. Ou como fotômetro te dá uma regra, vamos dizer assim, que ele já te dá uma premissa para ser usada que é direto ao ponto, enfim. Então, deixa eu ver, eu tinha até anotado alguns trechinhos para ver se eu não esqueço. A prática é isso aí, o tempo, a vivência. Um exemplo na arquitetura. Eu não tenho experiência de obra e o pedreiro tem. Então você às vezes a noção espacial não adianta você ficar em maquete eletrônica. A maquete eletrônica ajuda. Talvez hoje em dia, talvez com a prática daqueles óculos de realidade virtual, que é bacana para se oferecer ao cliente, você possa ganhar alguma coisa de noção espacial, porque a maquete eletrônica é bem bacana, mas eu vejo às vezes alguns erros que para você executar algumas coisas que são feitas lá, a prática fica muito difícil, ou o espaçamento dentro das coisas, você pega um bloco de internet aí, a escala está errada e aí já viu a complicação. Então, o pedreiro tem uma noção espacial melhor do que o arquiteto que não vá para a prática. Porém, se ele não tem a teoria, ele não pode virar um arquiteto, né? Ele não pode assinar, porque ele não estudou, ele não sabe as premissas corretas. Ele pode até ler e ter conhecimento de lei, né? Não é desqualificação profissional, é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que um precisa do outro, né? Então, assim, projetos urbanísticos. Quem está com um projeto urbanístico tem uma noção espacial maior do que quem só faz residência, mas ele precisa projetar uma residência também, porque porque quando ele projetar uma residência, ele vai ter a noção do seu todo, e aí ele sabe que aquele todo ocupa tantos metros quadrados em padrão de cada bairro, de cada zona residencial que tem nos códigos da prefeitura, e você vai conseguir criar o seu urbanismo já sabendo, aqui cabem tantos de espaço. E quem faz casa não tem noção do edifício, mas tem ao mesmo tempo, porque de tanto você fazer a residência, depois você, por exemplo, são 4 andares, é pavimento tipo, você está acostumado, você faz uma casa à terra, então você já sabe, aí você vai se aprimorar em outra noção espacial. Então tudo está interligado, né? Se você precisa fazer essas situações. Então aí, assim, a questão que é uma briga, assim, ou que o pessoal questiona por aí, é porque às vezes, assim, eu tenho dom para isso. O que é um dom para isso? A pessoa que tiver muita teoria, de repente, com pouca prática, ela pode fazer melhor do que quem tem mais prática por ter dom. Mas eu não acredito em dom, eu acredito que é o repeteco de tanto estudo que eu consigo obter resultados excelentes. Atrás de mim, como eu já mostrei várias vezes, né? Violão, guitarra, não sei o quê. Eu tenho feeling para música. Eu nasci ouvindo música, literalmente, porque minha mãe foi professora de bossa nova. Só que se eu não tiver realmente a prática que ela tem, eu não toco o que ela toca. Mas o ouvido, às vezes eu posso não saber qual é a nota que está tocando. É um dó, é um ré, é um mi, é um fá. Mas eu sei qual ela é. E aí eu consigo colocá-la no instrumento musical, sendo a guitarra ou sendo o violão. Então, se eu tenho dom e vou treinar, como se fosse a leitura, a minha prática vai sair melhor. Então, essa palavra de se dizer dom existe. Porque nas concepções existentes ali, como a gente sabe que cérebro direito, cérebro esquerdo, razão, intuição e etc., razão para o esquerdo, intuição para o direito, você consegue sim, com esse feeling, que é esse dom, se desenvolver mais. Mas um tem que sempre complementar o outro, porque eu tinha muita prática. Quando eu fui dar aula, não só em universidade, mas em colégios técnicos, ou dentro de academia de treinos de arte marcial, eu tinha um feeling, eu tinha um dom, porque eu já tinha praticado 5 antes da última que eu fiz.
um pouco de cada, né? Então, 2 últimas eu fiz por mais tempo, até me tornar sensei, né? Que é a palavra, aquele que veio antes, que a gente coloca como professor, né? Então, eu já carregava um certo dom por tanto treino. Então, o meu treino, a minha teoria, o que que é? Faz exercícios básicos, faz exercícios básicos. Você vai fazer a musculação, faz exercícios básicos antes dos que complementam. Eu vou estudar então na parte da fotografia para depois eu praticar aquilo e vai me encurtar esse tamanho. Eu quero me aprimorar na arquitetura, eu estou fazendo bastante no projeto, e se eu tiver só preso no escritório, não, vai lá ver, pega uma treina, vai lá para essa prática. Mas indo para essa prática com essa noção teórica, o seu profissionalismo vai somente decolar. Mas aquela pessoa, ela só faz gastronomia. Lembrei de um aqui que era o que me indicaram e eu gostei bastante. E é quem eu quero ter tempo para parar e acompanhar mais. O Alexander Landau. Para mim é o top. Não é uma gastronomia comercial, mas é de um fotoprofissionalismo excelente, é uma arte excelente que ele utiliza. E ele tem vídeos que ele fala de muita teoria, e ele mesmo próprio, não sei quanto tempo ele tem aí, eu conheço há pouco de olhar em site dele e YouTube, né? E ele mesmo fala, ó, eu estudei bastante. Eu não sei todas as pessoas de fotografia, porque eu sou arquiteto há 20 anos, então eu sei muitos arquitetos. E muitos arquitetos, foi até um tema meu também, de uma situação que eu gosto de estudo, e eu discuto com os alunos, porque eu sempre falo, você pega, tem um colega meu, o Igor, que veio da Bahia, mora aqui em Santos, ele é desenhista aí também, ele é muito bom nessa área e trabalha aí nesse ramo aí. Ele equiparou uma situação que eu vivia falando também. Ele foi em eventos onde ele falou, eu cheguei lá, eu pensei que o artista tal ia ter uma cartela assim de lápis tops coloridos lá e não sei o que, a caneta X, Y ou Z, e o cara tava com um cotoco de lápis lá e fazendo uma arte excelente, né? Então isso daí, por quê? Porque o cara tem o feeling, esse é o resultado que é o dom ali, né? Então isso existe, você sai de uma mecânica para criar o seu, né? Então é assim que o cérebro funciona, igual uma mente gravadora, como eu já falei no vídeo de metas, né? E frustrações, enfim. Então você tem mesmo que criar, tem que estudar, tem que ter teoria, anotar. Eu pego, como eu mostrei no livro, ou eu anoto, eu gosto, aí eu vou lá e procuro de volta. Como eu comentei, 100% a gente não grava, mas ajuda demais. E agora, a gente está falando de parte eletrônica, parte teórica, eu tenho um programa X aqui para arquitetura, eu tenho que ir no tutorial dele, vou lá no Help, abro e vou vasculhar. Vou investir num curso prático, técnico, né, teórico prático, e vou me aprofundar. O medo do flash que todo mundo tem, assim, vou pegar também o manual, vou ler e vou mandar bala. E aí você tem que descobrir o que é cada botãozinho, o que ocorre, como é que faz. E aí você vai criar o seu método. Você criou o seu método, acabou a conversa, entendeu? E aí tem gente que de repente aparece do nada e desponta mais que os outros, alguma coisa assim, porque ou vai existir o dom, ou porque ele já juntou os dois, teórico e prático. Pronto. E a vida continua, tá? É simples, é fácil, é assim. Tem que ralar, tem que estudar muito. Até porque método acadêmico, assim, hoje, num curso técnico que eu já lecionei, eu fui muito prático. E era o que eles queriam. E num curso faculdade, o pessoal quer a técnica, mas você é obrigado a entrar numa parte, digamos que mais teórica, para a mente abrir. E aí depois você garantiu essa bagagem acadêmica, que não é diretamente reta como um curso técnico, aí você vai para a rua
Aí você vai para o tete a tete, aí você vê que a coisa muda. Né? Então por isso que a gente sai da faculdade às vezes com a cabeça, poxa vida, tinha que aprender A, tinha que aprender B e tal, e, enfim, ficou faltando ou não ficou faltando, e assim vai. Tá bom? Então o recado é esse aí, a situação é simples, é fácil, não é bicho de sete cabeças, mas vejo gente falando que tem gente que só fica na teoria, ou que não sei o que lá, é verdade mesmo, se você ficar só na teoria você tá lascado. Agora se você ficar na teoria, que é pro seu conhecimento, e se você quiser pegar, criar um canal do YouTube e divulgar, show, cara, legal, tá muito bem feito, você vai ajudar um monte de gente. E um monte de gente vai ficar grato porque vai falar, poxa, aquele livro, aquela indicação me serviu e beleza. Tá? Então é assim, aqui eu vejo situações, eu tô na meia idade, que eu brinco, então eu fico vendo gente mais velha e gente mais nova e que eu já acompanhei, né? Eu vejo a fotografia há uns 20 e poucos anos, 20 anos de formado, pode colocar aí mais 6,5 de faculdade. Eu não fiz em 5, mas saí com nota máxima, depois mais pós-graduação, enfim. Então eu mexo com fotografia aí que eu já vejo há uns 25 anos. Né? Então é uma vida já, né? Então, mesmo que sendo teórico, hoje algumas coisas que eu vou para a prática eu já tenho um certo feeling porque eu já estava acompanhando o básico lá atrás. E é muito legal, eu vejo muita gente nova aí que tem um canal que se considera mesmo como básico, e é legal, porque você volta a ver um tchanzinho ou outro. Teve um fotógrafo em Bauru, ele chegou numa conversa assim particular, eu encontrei numa praça, e aí numa conversa de cursos, ele não vai lembrar, Jussivaldo, fotógrafo de Bauru lá, retratista. Um abraço para você, querido. Numa conversa foi assim, Rogério, vários cursos que você faça, mesmo que básicos, você está sempre aprendendo algo novo. Então, às vezes, eu estou fazendo 2, 3 cursos da mesma coisa. Então, por exemplo, eu gravei um de white balance, onde já existe vários vídeos de white balance, só que o meu eu dividi em 3 partes. Então, você vai ter que ter tempo para sentar e observar certinho, porque eu englobo mais coisas a respeito. Então, é isso. Né? Às vezes, você está fazendo, porque são pessoas, né? Simples, né? Uma pessoa tem uma visão, aprendeu de um jeito, aí você fez com a outra, aprendeu de outro, você soma, faz o seu, vê o que é bom e segue seu rumo. Tá? Então as dicas são essas, do que eu me recordo agora, para arquitetura, para fotografia. E no final você vai ganhar a educação e o respeito e a ética, que isso que é o principal. Porque quando eu verificar que existe alguém que só faz uma gastronomia, só faz uma arquitetura, eu não posso dizer que ele é inferior a mim se eu tiver conhecimento 10 vezes mais. Porque o teórico prático dele sendo direto, acabou. Foi o que ele ramificou, é o que a vida está pré-acostumada. Você acabou a faculdade de arquitetura, você vai fazer casa, vai fazer edifício, vai fazer urbanismo, não sei o que você vai seguir. Assim como a fotografia, ou como eu citei no outro vídeo, dos ramos aí, o mercado, como é que vai ser. Você vai escolher um e vai seguir. Tá? Então, o espaço tem para todos. Aí se eu posto um hoje, amanhã outro repete e faz uma cara fechada, ou com uma crítica, ou com não sei o que, isso vai sempre existir. Eu aqui estou aproveitando o canal por isso, e às vezes você se empolga e fala, tô num tempo livre, vou jogar informação para o mundo. Algo que eu sei. Teve um comentário até no canal de o YouTube ser bom por questão de pagar a gente. Até eu chegar lá, porque tem gente que eu imagino que paga para se promover, para chegar no limite e começar a receber, mas o número de comentários ou o número de curtidas ou essas coisas, que é o que funciona aqui, não é correspondente ao número de pessoas. Aí você fala, pô, parece que tem algo errado, né? Ao quanto que é visualizado, ao quanto que é curtido, ao quanto que é comentado, mas eu não tô nem aí. Eu acho legal, eu dou os parabéns para quem consegue chegar lá, porque eu não queria desviar o assunto para esse lado, mas tem muita gente que posta um monte de besteira e tem 1 milhão de curtidas aí, assinaturas, inscrições, entendeu? Então, é isso. Mas então tá bom.
Bobagens à parte, tá ok? Teórico prático sempre, galera, não tem jeito. E é gostoso e o ler, como todo local sempre fala, ó, a tua cabeça ó, expande demais. Eu tenho, igual vocês veem aqui, esse pedaço aqui que dá dando pra ver, né? Ó, tem coleção até de Vagabond, que era da Miyamoto Musashi, o outro Lobo Solitário, tem ali os livros de olha lá, ação, fator, foco, poder de performance, ou seja, empreendedorismo e assim vai. Abra a mente porque sempre a teoria vai te levar mais longe, sempre. Porque é isso aí. É a bagagem que você fala, agora eu vou lá, vou dar o passo para frente e a minha prática vai ser melhor. Falou, abraços, até o próximo. Fui!